Bom dia, é um prazer estar aqui para falar com vocês, né? Sou de uma empresa, a Misted Maxon, Fundição Equipamentos Ferroviários, não é uma empresa de logística, mas eu estou diretamente inserido no contexto de logística. Uma oportunidade para a Misted, a gente está podendo participar de um evento tão diversificado, de um público tão diferente daquele público que nós estamos acostumados, né? E agora nós vamos falar especificamente do meu trabalho hoje na Misted. Hoje eu costumo falar, né, que nós estamos naquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós fazemos. Eu comecei na Misted há 26 anos atrás como operador de produção, o cara que lixava engate de vagão, lateral de vagão, travessa de vagão. Hoje eu estou gerente de planejamento e logística, e há 11 anos atrás que eu recebi esse desafio numa fábrica antiga, com um padrão antigo de estrutura, que é uma fabricação de peças e que não enxergava na logística oportunidades. Não é porque ela não queria enxergar oportunidades, que seria controverso isso, né? Nós somos fabricantes de vagão, como que não vamos enxergar oportunidade na logística? Mas a fábrica, o formato da fábrica, a maneira que a fábrica foi construída, ela não nos proporcionava uma maneira adequada de fazer logística dentro da fábrica. E quando eu recebi esse desafio, eu vim da área de produção, engenharia, minha formação é engenharia. Aí eu falei, nossa, não conheço nada de logística, o que eu vou fazer nesse negócio? Comecei a pesquisar e falei, nós podemos evoluir. Mesmo não sendo uma empresa de logística, nós podemos fazer uma boa logística. E aí, se eu posso falar assim, que eu posso dar uma dica para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi procurar parceiros. Transportadoras, fornecedores de empilhadeiras, fornecedores de processos, de produtos diferentes daquilo que nós fazíamos. E qual foi o grande desafio que a Misted Maxon, que o Edir, como líder de logística na Misted Maxon, teve no começo? A cultura operacional. E Cruzeiro é uma cidade pequena, tem 85 mil habitantes mais ou menos, e as pessoas, assim como eu, gostam de fazer história na empresa. As pessoas gostam, têm orgulho de falar assim, você passa no centro da cidade, você fala assim, você trabalha onde? Trabalho na fábrica. Ué, mas só tem uma fábrica? Não, é a fábrica, né? Eu trabalho na fábrica. E só que isso, por outro lado, nos deixava com pessoas que tinham aqueles pensamentos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que não pensavam em sustentabilidade, que não pensavam em melhoria de processo, que não pensavam em fazer diferente. Eles estavam acostumados a fazer da mesma forma e, é chavão, né, de quem, qualquer curso que você faz, você não vai conseguir resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Nós precisamos fazer as coisas de maneira diferente. E aí, um dos cases de sucesso nosso foi a gestão na logística e na movimentação de cargas, que é o que eu quero falar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e quem sabe até ajudar com que algumas pessoas tenham isso como referência e conceito para que a gente consiga, porque a gente precisa evoluir, né, como pessoa, como empresa, como mundo de forma geral. Então nós tínhamos na empresa, uma empresa com uma produção robusta, né, são 3 mil toneladas de aço por mês, 6 mil rodas ferroviárias por mês. Nós tínhamos muitas empilhadeiras, e empilhadeiras sucateadas. O cara não queria saber se ele era operador de empilhadeira. Eu costumava falar assim, se fosse o seu carro, né? Se você chegar na sua casa, tem um tambor, uma bombona com água lá, na frente do seu carro, lá na hora que você vai entrar na garagem. Você vai pegar a empilhadeira, o seu carro vai com a traseira do seu carro e empurrar essa bombona? Por que aqui na empresa você pega o contrapeso da empilhadeira e usa para empurrar a carga? Porque nunca ninguém falou que não podia fazer. Mas quanto custa isso? Nós tínhamos um custo de avarias de empilhadeira exorbitante. A gente pagava mais por mês de avaria do que a gente pagava de locação nas empilhadeiras, propriamente dito. Porque era uma questão cultural, era produção a qualquer custo. Não interessava quanto que ia me custar a movimentação de peça. Eu queria fazer é movimentar e lá no final da conta o produto final está lá e vamos acabar, vamos entregar para o cliente. Só que eles não tinham essa noção que o custo dessa operação inadequada ela ia direto na última linha e afetava o resultado da empresa. Então esse foi o primeiro grande desafio, mudar a cultura das pessoas, como as pessoas devem enxergar o seu próprio serviço. Anteontem eu escutei mais uma vez de uma pessoa que é referência, ele falando assim, o seu serviço é o melhor serviço do mundo.
Não interessa o que você faz. Se você é operador de empilhadeira, se você é operador de ponte volante, se você é engenheiro, o seu serviço é o melhor serviço do mundo. O seu serviço tem que fazer com amor, com dedicação, com conhecimento, com estratégia, porque através do seu serviço que você vai fazer não só a sua família, esse conceito não é esse, mas é o mundo evoluir. E tudo que você faz com dedicação, com força, você consegue melhorar e ampliar os seus resultados, né? Então eu vou começar a mostrar para vocês essa trajetória. Lá em 2013, quando nós recebemos o desafio, nós tínhamos 28 empilhadeiras. É uma quantidade pequena, tenho certeza que tem operadores aqui, logísticos, parceiros, que tem 200 empilhadeiras, 500 empilhadeiras. Para o nosso caso, 28 era muita coisa. Nós tínhamos um total de 16.800 horas disponíveis e 3.696 horas de manutenção. 23% das empilhadeiras que a gente tinha, das horas disponíveis, elas estavam em manutenção. Nós começamos a fazer um trabalho de conscientização, de conversa, no teste a teste, de chamar o operador, de trocar uma ideia, de falar qual que é a sua dúvida, o que você precisa fazer, né? Falando aqui de custo de manutenção, em 2013, R$275 mil era o custo de manutenção da nossa frota de empilhadeiras. Um total de R$50 por tonelada. Era um custo, a nossa peça, nosso material não é vendido por R$50 a tonelada hoje, em 2023. Como que a manutenção de empilhadeira custava R$50 a tonelada? Era totalmente incompatível com o nosso negócio. E aí entrou a questão da gestão. A questão que é a parte mais difícil, a parte que a gente teve mais trabalho, e foi a conscientização. Nós estamos completando esse ano 10 anos de conscientização. Foi o quê? Fizemos uma cartilha para os operadores, simples, treinamento e regulamento. Ah, mas isso é tão básico, mas a sua empresa tem treinamento e regulamento para os operadores? Seja de empilhadeira, de qualquer outra área, tem lá, claro para o cara, claro para a pessoa, olha, isso aqui é o que eu tenho que fazer, é assim que eu vou fazer, eu vou ter o melhor resultado. E se eu não tiver o melhor resultado, se for uma ação minha, uma ação da pessoa, o que eu tenho que fazer para mudar? Onde que eu aprendo? E nós implantamos esse sistema bem parecido com o sistema de pontuação da carteira de habilitação nossa, né? Eu, graças a Deus, desde 2007 não tomo nenhuma multa, porque eu fiquei com medo de perder a minha habilitação. E na maioria das vezes é o que não acontece com os operadores. O cara não tem medo de perder o serviço. Ele bate, o responsável pela manutenção vai lá e arruma e toca a vida. Então nós implantamos isso, nós tínhamos mais ou menos 90 operadores, e nós falamos, olha, se você atingir 12 pontos, a sua habilitação para operar empilhadeira vai ser suspensa. E você vai ter que fazer reciclagem, você vai ter que reaprender como trabalhar. E se o cara é operador de empilhadeira, ele não pode operar empilhadeira, e aí, o que ele vai fazer? Implantamos esse modelo de gestão com todo cuidado, e foi onde a gente conseguiu otimizar os nossos resultados. Aqui um exemplo de como funciona o nosso sistema, né? O cara foi lá, o que acontecia? O cara batia a máquina, empurrava alguma peça com a máquina, fazia qualquer coisa diferente disso, e azar, a manutenção ia lá e ia resolver. Nós falamos, não, então vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ser obrigado a fazer um checklist, todo dia, bem feito, você vai ter 10 minutos para fazer o seu checklist, e se você, a hora que chegar lá, a sua máquina estiver batida, você vai apontar no seu checklist que a máquina estava batida, senão o problema é seu, a ocorrência é sua. E aí a gente começou a sistematizar isso. Aqui na apresentação não está dando para enxergar, mas com o sistema de pontuação, no último ano, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pessoa só que atingiu 12 pontos e precisou ser advertida, por ter, né, de alguma forma, não ter tido a responsabilidade devida na operação do equipamento. Em 2013, quando nós começamos o sistema, em 2 meses, nós tivemos mais de 20 pessoas advertidas, e que o RH me chamou e falou, você é louco, onde nós vamos, cruzeiro na cidadinha desse tamanho aqui, onde nós vamos arrumar um operador de empilhadeira se a gente demitir todo mundo? Os caras não querem trabalhar na empilhadeira, estão com medo de bater, e aí? Eu falei, não, então vamos conscientizar, vamos chamar. Aí fomos mudando o sistema de gestão. Então é uma evolução muito grande, e esse operador, né, que foi advertido esse ano, eu tenho certeza que ele vai tomar muito mais cuidado, porque nós não advertimos
o processo, divertimos a conduta inadvertida, é o cara que faz sabendo que vai dar errado. Porque nós que estamos aqui, acredito que tem grande parcela aqui que somos gestores, às vezes a gente fala pro cara assim, pode fazer que eu assumo a bronca. Fazendo ou não fazendo? Aí o cara vai lá, baixa a máquina, você vai assumir a bronca? A hora que o nome dele estiver lá no RH, estiver no sistema gerencial da empresa, não, e o operador fazia isso porque algum chefe, né, algum supervisor falava, pode fazer que eu assumo a bronca. Aqui é um exemplo do relatório de ocorrência. Né? Aqui, ó, nós passamos a identificar o quê? Não interessa se é uma batida que o cara quebrou o contrapeso da máquina, entortou a lança, fundiu o motor, quebrou um diferencial, ou se é um pequeno arranhão, é uma ocorrência. E aí, por isso que as ocorrências são tidas das mais leves para as mais pesadas. E aí o cara vai lá hoje, se o operador ele faz isso aqui na empilhadeira, ele vai levantar a mão, vai chamar a minha equipe e vai falar assim, olha, eu arranhei a empilhadeira, faz aí para mim um relatório de ocorrência, por favor. Porque ele tem medo dele não apontar isso e o cara que for pegar a máquina no próximo turno apontar e ele ficar sendo tido como uma pessoa irresponsável que danificou o equipamento e não pontuou. Né? Esse aqui então é um exemplo do relatório de ocorrência. Um outro exemplo de controle visual. Para quem trabalha com empilhadeira, vocês entenderam o que significa esse quadro? Nós temos uma fábrica, como eu disse, é uma fundição. O piso de uma fundição, não sei se aqui tem gente que já entrou dentro de uma fundição, na maior parte é de areia. Para evitar uma reação química, se o aço cair, a areia vai absorver o aço, não vai causar um acidente. Você imagina o cara está com uma panela lá de 17 toneladas de aço, a ponte rolante estoura o cabo, acontece alguma coisa, aquela panela desce. Quem tiver em volta, não vai sobrar nem para fazer o velório. Então o piso, na maior parte, a parte mais complicada da empresa, é de areia justamente para absorver um possível acidente. Graças a Deus nós não temos histórico de acidentes graves nessa área da serraria. E aí nós fizemos o quê? Vamos limitar a velocidade do operador. Como é que o cara trabalhando numa fábrica que tem risco iminente de um acidente grave, o cara vai correr, o cara vai andar igual um desesperado com a empilhadeira? Aprendemos essa técnica aqui, 4 marquinhas no pneu, o cara está parado. Você ainda está enxergando as 4 marquinhas no pneu, ele está a 10 km por hora. Se ele passar de 13 km por hora, você não vai enxergar a marca, você vai enxergar uma linha branca. Não o pneu da Imparpec, aí, que é aquele pneuzinho bonito, mais claro. Não. Isso aqui é o cara andando acima do limite de velocidade, ou seja, qualquer uma das pessoas da empresa que visse uma empilhadeira passando e enxergasse uma linha branca, ia ligar para o setor de logística e falar, ó, toma empilhadeira número tal, o cara está cometendo aqui um excesso de velocidade, causando um possível risco de acidente. Com isso aqui, nós eliminamos muito dos nossos riscos. Muito dos nossos riscos. Então, um exemplo aqui de controle visual. E agora, entrando finalmente no nosso tema, né, eu vim aqui a convite da Imparpec, quero mais uma vez agradecer o convite de vocês, né, agradecer o pessoal do painel logístico, que me recebeu muito bem. Estou aqui, tem mais 3 pessoas da minha equipe, viajamos o dia inteiro ontem para chegar até aqui, com muito prazer. Uma viagem delícia. Ainda bem que o estado de São Paulo, as estradas são excelentes, né? A gente já está acostumado com isso. E, entrando no tema agora, falando de ESG. Onde entra a empilhadeira com bateria de lítio no tema ESG? Nós estamos num mundo de constante evolução. E dizem aí os grandes teóricos, né, que aquilo que demorava 50 anos, né, a gente falava, não é da minha geração, né, a geração era 50 anos, passou a ser 20 anos, depois passou a ser 10. Hoje, se nós não olharmos para isso, amanhã nós não estaremos mais no nosso local. Amanhã, a sua empresa, por maior que ela seja, se ela não estiver trabalhando com o tema ESG, que é o ambiental, o social e a governança, a sua empresa pode não existir. Porque a juventude, eu não sei vocês, lá em Cruzeiro, cidade pequena, 85 mil habitantes, para contratar um operador de produção, a gente às vezes leva 2 meses. Para contratar um operador de empilhadeira, leva 2 meses. Sabe por quê? Porque ninguém quer trabalhar mais em empresa. Infelizmente, né, a juventude de hoje, ela entende que se ela trabalhar na internet, no TikTok, ela vê um exemplo ou outro de casos de sucesso,
e ela entende que aquilo ali pode acontecer na vida dela. Só quantos por cento nós temos de pessoas que vivem de ser TikTok? E por outro lado, você tem um lado ruim, tem um lado positivo. A juventude hoje que tem informação de bate-pronto, ela vai pesquisar se a sua empresa, ela está aqui, ó, no ambiental, ela consegue, de fato, atender a legislação ambiental? O lado social. Quem trabalha na empresa está feliz ou trabalha aquele cara que eu ouvi muito isso? Nossa, eu ouço a música do Fantástico no domingo, no meu final de semana acaba. Porque o cara não é feliz no que ele faz. A gente tem que ter a nossa vida social, temos que ter o nosso lazer, a nossa família. Mas você tem que ter orgulho do que você faz. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E a turma de hoje, a molecada de hoje, essa geração, eu tenho 3 filhas. Nenhuma quis trabalhar no meu ramo. Uma está se formando em enfermagem, a outra está fazendo veterinária, e tem uma que é PCD, que é o nosso troféu, a nossa princesa lá de casa. Mas por quê? Porque o mundo está diferente. E se você não trabalhar com governança, olhando o social e olhando o ambiental, a sua empresa, infelizmente, estará fadada ao insucesso. Você vai ter que trabalhar o dobro de quem estiver trabalhando com isso. E por que eu estou fazendo essa ligação entre o ESG e as baterias de lítio? Pensando em inovação e sustentabilidade, buscamos contribuir com o aspecto ambiental em 2023. A logística dentro da Misted Maxon era um dos menores influenciadores da questão social e ambiental. Mas nós falamos assim, nós vamos fazer a nossa parte. Trabalhávamos com empilhadeiras a combustão. O custo é um pouquinho melhor da empilhadeira de combustão? Não é. E esse nem era, não podia ser mais justificativo. Como é que a gente ia falar de viveiros de mudas nativas, reflorestamento, gestão de gás, calcinação térmica, doação de material reciclado, e a nossa área a gente não estava fazendo nada? Nós precisávamos fazer alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, falando aqui desses 4, 5 itens, calcinação térmica. A Misted trabalhava com 300 toneladas de areia resinada por dia. Nós trabalhamos com 260 toneladas de sucata por dia. E essas 300 toneladas de areia, elas entravam no processo, era usada no mesmo dia, e no dia seguinte é para onde? Aterro sanitário. E aí, uma hora esse aterro não ia acabar, só a nossa fábrica era responsável por 300 toneladas por dia. Nós implantamos um sistema de calcinação térmica, que essa areia ela entra num circuito, ela volta, é feita a calcinação, é feita a queima da sujeira, ela, até estar na granulometria da areia que a gente precisa para a condição, ela é retornada para o processo. Nós saímos de 350, 300 toneladas de areia por dia para 12 toneladas de areia por dia. E essas 12 toneladas de areia que eram descartadas vão para uma planta que é feito, o retrabalho dessa areia era utilizado na usina de asfalto. Hoje nós não temos nada de areia indo para aterro sanitário. Então eu pensava assim, eu fui o gestor do início desse processo. Falei, agora, o que eu vou fazer com a empilhadeira? É pouco, mas vamos contribuir, né? E aí nós começamos a nossa luta, né? Benefício operacional da empilhadeira. Hoje também, no início da carreira, fui operador de empilhadeira. Vou mudar de lado um pouco, tá? Porque agora a luz está pegando outro brilho aqui, né? Nós começamos... eu também já fui operador de empilhadeira no início da minha carreira. Imagina só, seu dia inteiro trabalhando com a empilhadeira, o aquecimento do motor embaixo de onde você fica sentado, numa fundição, que já é uma temperatura alta. Imagina o cara da empilhadeira o dia inteiro sentado nesse banco, em cima do motor quente. Quem que gosta disso, né? Tem que gostar muito disso, né? E aí nós começamos a olhar o benefício da máquina com bateria. Nós tentamos até no passado aquele outro modelo de bateria, que se tirava a bateria da máquina, ela ficava lá 8 horas carregando. E aí, no trajeto desse processo entre 2013 e 2023, o nosso parceiro, que é quem é o dono das empilhadeiras que hoje é a Imperpec, na figura do Lauto e do Dalton, vieram e falaram assim, olha, vamos fazer uma experiência com a empilhadeira de lítio, vocês vão gostar. Não tem barulho, não aquece, é confortável para o operador, então vamos buscar isso, né? Então aqui alguns benefícios operacionais. Trabalha sem aquecimento na cabine do operador.
Conversei com o operador segunda-feira e falei, a melhor coisa que você fez para nós foi isso. O cara está lá também há 25 anos operando empilhadeira. Foi a primeira vez, aí, o primeiro ano que eu trabalho, sem ficar escutando o barulho do escapamento e sem ficar sentado em cima de um motor pegando fogo. Então não tem ruídos, freio de estacionamento automático. Eu tenho uma scooterzinha elétrica, um baita homem desse aqui, 100 quilos. Eu vou trabalhar na minha scooter elétrica, não preciso frear. Se eu tiver baixa velocidade, eu paro de acelerar, ela para. E a empilhadeira elétrica nos traz esse benefício também, né? Elevação de carga sem aumento de giro. Nós temos empilhamento de peças grandes, nós temos peças lá de 10 kg a 5 toneladas, 5 mil quilos. Então o cara ia empilhar uma peça grande, ele tem que sentar o pé no acelerador, para a empilhadeira ganhar força e fazer a elevação da carga. A empilhadeira elétrica não tem isso. Custos de manutenção preventiva. Imagina só o quanto a CETESB, olhando para a Amistad Max, uma fundição, um processo extremamente agressivo. Você imagina o trabalho que dava para quem aí cuidava das empilhadeiras quando estourava uma mangueira, o trabalho de fazer troca de óleo, para onde vai esse resíduo? Não é só o custo, para onde vai esse resíduo depois? Com a empilhadeira elétrica, nós não temos mais esse problema. Custo do GLP versus bateria. Depois eu vou mostrar para vocês, mas é infinitamente melhor o custo numa operação agressiva da Amistad. Então, se não, né, acredito que a maioria aqui não tem uma operação tão agressiva quanto, o custo do GLP, o trabalho que você tem com o GLP, você tem que ter um frentista que ganha periculosidade. Nossa fábrica é 24 horas por dia. 24 horas por dia tem que ter um cara lá só para abastecer a empilhadeira. A empilhadeira com lixo, o cara sai para jantar, sai para almoçar, põe na tomada, vai almoçar, a hora que ele volta, a carga está full, monta na empilhadeira, volta para o serviço. Esse é um dos benefícios assim, muito legais. Tempo de manutenção preventiva. Eu já tive carro velho, né? Moro em cidade pequena, quem mora em cidade pequena adora ter um Fusca 76, um Gol bolinha, ou um Gol quadrado a ar, 82, né? Quanto que custa a manutenção preventiva de um motor a combustão e de uma empilhadeira a bateria? Imagina só, você tem que ter uma rotina de troca de óleo, de limpeza de filtro de ar, fundição, é um processo que nós tiramos por dia do nosso ambiente. Imagina você, esse aqui é o ambiente fabril da fábrica. Nós tiramos por dia 26 toneladas de particulados do nosso sistema de exaustão Capita. Ele vai para bags e a gente vende esse resíduo para um cara que transforma isso em outro item. Você imagina a empilhadeira andando o dia inteiro dentro da fábrica, o quanto que isso não comprometia o sistema da empilhadeira. Era ar toda hora no filtro, o cara vai dar ar muito forte, estoura o filtro, e contamina e entra poeira no motor e funde o motor. Teve máquina que durou 3 meses lá, na época da máquina de combustão. Então o tempo de manutenção preventiva também foi um dos grandes ganhos. E uma menor propensão a avarias por mau uso. O que eu falo, né, que eu trato como mau uso? Uma fábrica com 80 anos, com um piso que tem que proteger o processo, e aí o cara vai lá no meio da fábrica, na moldagem, por exemplo, um sistema totalmente contaminado com ar, o cara levanta o capô da máquina para dar uma olhadinha, para checar o óleo, para fazer alguma coisa. Todo aquele particulado vai para o motor, vai para o sistema de filtro, o cara às vezes resolve estampar ali onde põe o óleo na empilhadeira para dar uma olhadinha, não vai ver nada. Mas na hora que ele destampou ali, já vai cair o particulado ali dentro, o motor vai perder vida. Com a empilhadeira elétrica, meu Deus, né? E aí aqui eu trouxe um exemplo fotográfico, né? Fiz essa semana lá essa foto, da complexidade de um motor a combustão. Essa aqui é uma empilhadeira que nós vamos trocar, já dei esse desafio para o nosso parceiro aí, o ano que vem nós queremos ter 100% da frota elétrica. E aqui embaixo do banco do operador da bateria, da máquina bateria de lítio. Você imagina o mecânico, a alegria do mecânico, a hora que ele abre o capô, ele vê isso aqui, ó. Qual que é o trabalho dele? É torre, é cilindro de inclinação, é rolamento, mecânico, acabou. Nós não temos mais nada. E aí os benefícios ambientais. Gestão de impactos ambientais, redução de emissão de CO2. 8 quilos por hora de emissão de CO2 numa máquina a combustão.
Nós rodamos, em média, cada máquina lá em Cruzeiro, em média, 600 horas, 500 horas por mês. Então, uma fábrica que trabalha 24 horas. Se multiplicar isso pelo número de máquinas que você tem na sua operação, olha o tanto de CO2 que você está jogando na atmosfera. Nós estamos evitando aí o trabalho, para cada uma preservação de recursos naturais, para cada uma tonelada de CO2, precisamos de trabalho de 7 árvores para ajudar aí, para que nós vivamos melhor. Com a bateria elétrica, com a empilhadeira com a bateria elétrica, nós não temos esse problema. Utilização de crédito de carbono, parece assim, a grosso modo, é um dinheiro que não é um dinheirão, tal, mas e o status? E como que a sociedade e o governo vão olhar para a sua empresa? A hora que fala assim, esse cara que tem sustentabilidade, eu vou dar crédito de carbono para ele. Visão da sociedade em relação à empresa. Como que o operador chega na casa dele, trabalhando com uma máquina a combustão, com um motorzão quente ali embaixo, onde ele fica sentado o dia inteiro? Qual que é a visão que ele tem? Qual que é a visão que ele passa para o filho dele? Qual que é a visão que ele passa para a esposa dele, para os seus parentes? Ele tendo a oportunidade de trabalhar numa máquina que não tem esse problema. E o ambiente de trabalho mais limpo para os funcionários. Isso aqui, você entra na oficina de empilhadeira nossa hoje lá, não tem óleo no chão, não tem... Se você consegue evitar um problema. Porque a manutenção de uma empilhadeira de bateria é muito diferente da da manutenção de uma empilhadeira de combustão. E aqui, fechando aqueles dados que eu mostrei no primeiro gráfico, vocês vão lembrar que lá em 2013 nós tínhamos 28 máquinas com 3.696 horas de manutenção corretiva e só 112 horas de preventiva. Era brincadeira, né? O serviço também era feito de uma forma errada. 23% do tempo da máquina, das minhas horas disponíveis, estava em manutenção. Nós fomos evoluindo ao longo do tempo. 2015, 2017, fomos reduzindo o número de máquinas devido ao sistema de gestão, à conscientização dos operadores. Em 2023, nós temos a metade do parque que a gente tinha em 2013, fazemos o mesmo trabalho. Olha o resultado lá. Quantas horas de manutenção corretiva tem por mês? 13. E essas 13 horas de manutenção corretiva, 99% dessas 13 horas é avaria. Quando o operador bateu, subiu um piso, aconteceu alguma coisa, ele tem que ir lá parar para corrigir aquele problema. Nós saímos de 3.696 horas para 13 horas de manutenção corretiva no mês. Com quantidade de ocorrências por operador, nós tínhamos em 2013 126 ocorrências de batida de máquina por imprudência, porque a empilhadeira era ruim também, acabava o freio. Nós partimos para 2023, 8. A nossa meta é 4 para o próximo período. 0 é muito difícil, mas eu acho que já teve uma redução significativa aqui. E onde todo empresário olha, onde nós, gestores, devemos olhar, o custo. Saímos num custo de R$275 mil por mês em 2013, era mais caro que a alocação das empilhadeiras, para R$7 mil por mês de manutenção. E essa manutenção aqui, dos 7 mil, 6 mil é torre de empilhadeira, porque o nosso piso é ruim, o nosso ambiente é difícil, e nós tomamos como uma ação, uma vez por mês, mandar uma empilhadeira para fazer a reforma de torre. Posso dizer que hoje o nosso custo de manutenção por ineficiência é R$1.000 por mês. Então é um grande ganho, isso aí, de 275 mil para 7 mil. Né? O custo por tonelada, que era R$50, hoje é R$1,59. Nosso custo de manutenção com as empilhadeiras. Nós temos um saving para cada 10 empilhadeiras, eu utilizando a empilhadeira, a bateria de lítio. Ela é mais caro o aluguel. Nós não compramos a máquina, nós locamos a máquina. Mas o que eu deixo de gastar de manutenção, o que eu deixo de gastar com aluguel de máquina, né? Isso aí de 28, de 2017, não vamos muito longe, de 20 para 14. O que eu deixo de gastar de manutenção, o que eu deixo de gastar com aluguel de máquina, hoje na Amistad Max, uma fundição, e aí aqui, quem que aqui um dia estiver na região do Vale do Paraíba e quiser fazer uma visita na Amistad Max e conhecer de perto esse processo, vai ser bem-vindo. É um orgulho para nós podermos mostrar esse caso de sucesso. Nós conseguimos, para cada 10 empilhadeiras, um save de 150 mil no ano. Então, para quem tem 100 empilhadeiras, aí, 80 empilhadeiras, pode ter certeza. Se você investir na empilhadeira, a bateria, e fizer
junto com a nova empilhadeira, um modelo adequado de gestão dos operadores, do ambiente, porque não é só a empilhadeira, é a consciência do operador, é a consciência de quem faz a gestão, do operador e do processo, e é a melhor empilhadeira. Você pode ter certeza que o seu resultado vai ser exponencial. E aqui eu deixo para vocês um agradecimento pela atenção, o meu contato, para quem quiser fazer um contato, nós somos na Mistério, lá em Cruzeiro. Chegou em Cruzeiro e falou assim, onde é a fábrica? Só tem nós. Então, é a Mistério, é a Máxima. Deixa eu ficar na frente para sair na foto aí, né? Não, brincadeira. Quem quiser pegar o meu contato, né, e a gente quiser trocar uma ideia, a gente falar do caso das empilhadeiras ou de outros casos, nós estamos à disposição. Agradecer a atenção de todos, o convite da Impartec, o convite do painel. Foi muito bom poder ter essa experiência de falar aqui com vocês. Obrigado.